Amantes da justiça divina. Deus nos criou, para quem é criacionista, Deus nos criou para conviver com Ele todo o tempo. Então, Ele se sente feliz ao estar, Ele quer conviver com nós, porque isso é agradável para Ele. Ele nos fez criatura perfeita para conviver ali do lado dele, e Ele fica feliz a ver o nosso comportamento, né? Comportamento que agrada a Ele, né? O comportamento onde as pessoas fazem a vontade dele. Por isso ele quer as pessoas sempre por perto, como um pai que fica olhando ali o filho e que não deixa o filho se afastar muito tempo. Então ele dá liberdade, ele dá o livre-arbítrio, como ele deu para nós, porque é como um pai, o pai ele se sente feliz ver o filho andando sozinho, passando a aprender a andar sozinho, aprendendo a andar de bicicleta sozinho, aprendendo a fazer as coisas sozinho. Ele se sente feliz, mas quando vê que um filho vai por um caminho onde tem um espinho, onde tem pedra, onde ele pode se machucar, Deus pede para ele retornar, né? O pai quer que o filho volte, o pai quer dar orientação e quer estar perto todo tempo para dizer, por aí não, assim não, só até aí. Aí tem os limites, então Deus também tem os limites, tem os freios que ele tem que estar perto de nós todo o tempo para ir impondo, para ir nos apontando, né? Mostrando esses freios, essas orientações. E essas orientações estão na sua palavra, que é uma palavra eterna, que é uma palavra atual, que é uma palavra que não modifica nunca. Deus não modifica nunca. Então, céus e terra passarão, mas as palavras dele não passará, né? Ele diz. Então, Deus, ele é como um pai, né, que cuida, que quer estar presente todo o tempo e que quer dar liberdade, mas ele mesmo, na sua palavra, ele diz que a gente muitas vezes não sabe pedir, a gente às vezes pede uma coisa e ele sabe que essa coisa vai resultar em algo ruim para nós, então ele não permite. Tudo aquilo que acontece com nós é da permissão dele. Muitas vezes a gente pede uma coisa e essa coisa não vem, por quê? Porque ele sabe que se vier, vai resultar em uma outra situação, e essa situação vai resultar em outra, que vai resultar em outra, que vai chegar num resultado ruim. Então, ele diz, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, ele sabe que, às vezes, as pessoas esperam alguma coisa, os filhos querem alguma coisa, pede ao pai não dá, porque não dá, né? O filho pede, às vezes, um objeto caro, que viu na loja, o pai não dá, porque se der, ele vai tirar o dinheiro ali que é para comprar o alimento, alguma outra coisa, e vai faltar. Então, Deus também é desse mesmo jeito, ele sabe que vai resultar em algo ruim se ele atender aquele pedido, né? Embora Deus diga também, pedir e será dado, né? A palavra de Deus também, mas pedir de acordo com você tem que estar sempre em sintonia, alinhado com a orientação de Deus, que está na palavra de Deus, que aí você sabe pedir melhor. E para ter uma experiência melhor é conviver cada vez mais com Deus. Por que a gente recorre aos mais velhos, que muitas vezes a gente vai pedir orientação, a gente pede ao avô, aos pais, por quê? Porque foi assim que Deus criou. E para o conservador é assim para sempre. A gente não tem que querer descobrir por a gente mesmo muitas coisas. A gente tem um bocado do que já está pronto, a gente recorre a quem já sabe, a quem já fez, a quem tem experiência, e a quem a gente confia, que são os nossos pais, nossos avós. São pessoas que têm muito mais experiência e têm muito mais sabedoria para nos passar. Então, se um ser humano tem essa sabedoria, ele vive 100 anos para nos passar, e essas orientações de quem é conservador serve para a gente não se machucar no caminho, imagina Deus que é eterno. Ele que sabe todas as coisas e tem todas as orientações que a gente precisa para chegar no melhor resultado. É por isso que ele, a todo tempo, está nos orientando através da sua palavra. Mas Deus, ele quer que a gente continue com essa expectativa nele, com essa esperança nele, tendo essa expectativa de segurança vinda dele, porque ele sabe que ele tem o melhor para nos ofertar. Então, ele quer que todo tempo a gente confie nele, assim como uma criança que confia nos mais velhos, nos pais, nos tios, nos irmãos mais velhos.
Deus quer que a gente continue para sempre dependendo dele, a depender dele. Então, quando a gente quer uma orientação, sempre foi assim. Quando Adão queria uma orientação, Deus vinha passear no jardim todas as tardes e dava as orientações, falava diretamente com Adão. Adão ouvia a sua voz. Então, não faça isso. Se fizer, não pode fazer isso. Então, era só seguir essas orientações, não falhar, não ouvir, não dar ouvido a outras orientações, porque essa era daquele pai, do primeiro pai que Adão teve contato. Ele sabia que ali era alguém que sempre, que trouxe ele até ali, dando segurança. Então, ele tinha que continuar ao lado desse Deus, desse pai que estava sempre promovendo a segurança, sempre promovendo ali o que ele precisava, o alimento, as orientações, né, e vinha alimentar ele com todas as tardes, né, com a sua palavra. E então a gente era inocente, tudo que a gente precisava saber, tinha dúvida, recorria a esse Deus, né? A gente não tinha orientação de outra pessoa, de outro ensinador, de outra fonte, mas Adão e Eva, eles recorreram a outra, eles aceitaram outra palavra, que foi a palavra distorcida, que foi o joio plantado à noite, quando o agricultor já tinha plantado a semente boa, já estava dormindo, e o inimigo de Deus veio e plantou a semente ruim a partir dali. Então, o negócio desandou e a gente está aí nessa perrenga, nesse sofrimento até hoje, por conta disso, por conta dessa desobediência. Deus quer que os filhos, eles confiem, né? A gente seja como criança, né? Na verdade, quem já foi corrompido por essa palavra distorcida do inimigo, que foram todos nós, os descendentes de Adão, a gente tem que, na verdade, morrer e nascer de novo, né? A gente tem que nascer de novo, uma nova criatura. Pois Deus diz, eis que faço novas todas as coisas. Em Apocalipse, no 21:5, né, está escrito, eis que faço nova todas as coisas. Então, Jesus fala isso para nós em Apocalipse. Deus não é um Deus de desperdiçar, de jogar fora, ele é um Deus de renovar, de reciclar, de fazer com que você, através da sua palavra, da fé que você tem na palavra dele, e da busca, que você mesmo se esforce, você chegue a renovar a sua própria vida espiritualmente, que você se renove e torne uma nova criatura. É preciso nascer de novo, é preciso viver como criança de novo, ser como criança. Então, é isso. Ser como criança é saber que você não pode fazer tudo sozinho, que você não pode depender e esperar apenas da ciência, da tecnologia, das coisas que os homens inventaram, que elas não vão te dar a segurança que Deus pode dar. É você saber que você é um filho de Deus, se tornar e depender dele e esperar apenas nele, que é só ele que pode nos livrar de todo problema, todo sofrimento que existe no mundo hoje, né, no sistema de coisas que a gente está, né, vivendo, né, em meio, né, a todas essas dificuldades, as guerras, a fome, as governanças, as coisas que hoje nos rodeiam, são problemas, né, são problemáticas. Muitas vezes tem um momento de alívio, mas depois volta tudo de novo a ficar ruim. E para Deus não, Deus fez um jardim ali que era perfeito, perfeita harmonia. Depois que veio o pecado para o mundo, para o homem, foi que começou a ficar ruim, a ter os catástrofes, as plantas a secar, a morrer, né? O jardim era um pouco pequeno, mas é porque as pessoas, né, a população era pequena. Mas à medida que fosse crescendo a população, Deus ia abençoar para aquele jardim, povoar toda a terra. Deus diz, essas plantas dará fruto segundo a sua semente, né, cada uma. Então, aquelas plantas iriam se alastrar e povoar toda a terra, e aquele jardim, jorrando água com fontes doces, de água doce, iriam se espalhar por toda a terra. Ninguém ia passar sede nessa cidade, nem nada. E é o que Deus vai fazer com o reino dos céus quando ele vier para renovar, pois ele diz, eis que faço novas todas as coisas. Ele diz, céus e terra passarão. Então, essa terra onde a gente está tendo agora problemas mundiais, governos que exploram a população, religiões que ensinam a palavra distorcida, que engana as pessoas, tudo isso vai passar e vai vir o único governo que pode dar prosperidade, que é o reino dos céus, renovando de novo a terra. Então, é uma nova terra, né?
mas a sua palavra é a mesma, não modifica nunca. E a palavra de Deus, por não modificar nunca, é na qual a gente deve confiar, porque as coisas do mundo, muitos homens se agarram à ciência, a muitas coisas, para ter o conforto, para ter ali uma segurança na sua vida, mas passa-se o tempo e ele diz, não, isso não vale mais, agora tem que arrumar um novo remédio, uma nova solução, esse daqui não serve mais, não era assim com a gente pessoa, o certo agora é assim, e as coisas vão modificando, mas a fonte que é a do Criador, as coisas que vêm do Criador, elas não modificam, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre, e ele requer que a gente seja também assim, né? Que a gente espere, que a gente seja conservador, porque é o que nos serviu para trazer até aqui. Ele diz, na palavra de Deus, examinar tudo e reter o que é bom. Se vier novidade, coisas, e a gente analisar com base na palavra de Deus, e for bom, a gente vai absorvendo, mas não deixar, não jogar fora aquilo que nos trouxe até aqui, que é a família tradicional, que é as coisas que Deus deixou, as suas orientações, que continuam ali, né, acessíveis, né, que é a sua palavra que está, né, Deus está a todo momento batendo a porta de cada um, e Jesus, né, ele fala, aquele que abrir, eis que eu entrarei e cearei com ele. Quer dizer, aquela pessoa será abençoada pela presença de Deus, pela presença do Filho de Deus. Então, Deus é isso, é o ser maior que pode nos ajudar, o único Deus invisível. Esse é um dos poderes dele, de ser invisível. Então, ele não é imagem, não, a gente não pode tocar, mas a gente pode ver as suas ações sendo executadas à nossa volta e nos beneficiando. Então, a gente deve confiar, ser como um menino que espera numa pessoa maior que pode ajudar e não querer ser o poderoso, querer fazer tudo sozinho por conta e achar que está tudo bem, que você vai conseguir, ou que tem um outro Deus que vai conseguir. Pois Deus falou para os israelitas, né? Não terão outros deuses, né, além de mim, nem nos céus, nem nas águas do mar, nem nas águas debaixo da terra, né? Nem fará escultura de objeto algum, mas é esse Deus invisível que está a todo momento nos orientando, nos ajudando, em quem a gente deve confiar, porque foi Ele que nos trouxe até aqui. Essa é a visão do criacionista, do cristão, de alguém que não viu, mas creu, né? Jesus falou para os discípulos, vocês viram todas essas coisas e creram. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Então, essas pessoas que creem que existiu esse Jesus que veio, que morreu para recuperar a humanidade perdida, através do pecado original, essas pessoas que têm fé nisso e que falam sobre isso, já foi falado por Cristo, né, que bem-aventurados serão, bem-aventurados que não viram e creram, e que se comportam como menino. O que é um menino? É um menino, criança, ele sabe que ele não pode fazer tudo sozinho. Quando ele está se tornando rebelde ali, o pai, a mãe, alguém, o responsável por ele já reclama, já pede para ele parar, né? Já impõe um limite ali, porque ele não pode ir além. E nosso limite é dado por Deus, pelas leis dele. Muitas das leis de Deus não faça isso, não faça aquilo. E aí explica por quê. Porque se fizer, certamente chegará nesse resultado ruim para você ou para outras pessoas. Então, é isso. A gente tem que esperar naquele que é maior do que a gente. A gente não pode fazer tudo sozinho, nada sozinho. Existe um Deus que veio antes de nós, que é eterno, que foi quem criou e nos colocou aqui. E é Ele quem tem que dar as instruções, decidir e cuidar de tudo, como Ele está fazendo atualmente, tem feito. Porque assim a gente vai chegar nos melhores resultados e resolver todos esses problemas que a gente tem. Não é para sempre esses problemas. E esse Deus que está a todo momento aqui, como um pai, Ele está falando isso para nós a todo momento. Vamos dar ouvidos a Ele, vamos abrir a porta e vamos nos alimentar com Ele.